muito e foram recompensados. Trabalhe cada novo sucesso. Cada novo sucesso. Olha, por favor, tá muito alta. Vai trabalhar mais. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. Ai, não acredito. O tempo passou e o casal prosperou. Conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável e finalmente ficaram ricos. Para uma casa ampla. E deram novos filhos. E se cercaram dos prazeres da riqueza. Mas, dedicados em tempo integral aos negócios e aos compromissos sociais, pensavam mais nas coisas do que no todo. Discutiam o que comprar, quanto gastar, como aumentar o patrimônio, mas estavam cada vez mais distanciados. O mundo existia. Certo dia, enquanto preparados... Certo dia, enquanto preparados uma festa Abaixa o coco aí, Zé. para manifestações, discutiam sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar e Calma aí, Clara. Abaixa a cabeça aí, Zé. Chega lá pra lá. Grisou o marido, só pensa em você e roupa de nós. Aí, né? Não, aí continua aqui. Ei, Davi, deixa quieto. Não, acha. Sabe ser orador dele. Vem aqui. A mulher empalideceu, encarou com um olhar magoado. Olha a magoada, olha pra cá. Olha pra cá, olha a magoada. Matar ninguém. Como se acabasse de descobrir coisa, nunca acreditei nada. Muito bem, disse ela. Quero mesmo ir embora, mas vamos ficar juntos esta noite. Para receber os amigos que já foram convidados. Aqui mais aqui! À noite. A noite chegou, começou a festa com todo mundo. Alta madrugada, Maria só adormeceu exausto. Ela então fez com que... Ela então fez com que o levassem com cuidado. Com cuidado. Com cuidado. Com cuidado para a casa dos pais. Aqui, vem, os pais dela beberam na cama. Quando ele acordou na manhã seguinte, não entendeu o que tinha acontecido. Não sabia onde estava e quando sentou-se na cama para olhar em volta, fica aqui sentado. A mulher aproximou-se e disse-lhe com carinho: o que eu vou fazer? Querido marido, você prometeu que se eu te mandasse embora, eu poderia levar comida, coisa mais pessoal que aqui. Seu filho, Aqui, continua aqui. Pois bem, Vai, vai ter filho. bem, mas presta atenção, Davi, ó. Quero que você na vida. E dei a morte por ela me separar. Envolvendo um abraço de ternura. E voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. Agora aqui, ó, finalmente. O egoísmo muitas vezes nos turva a visão e nos faz ver as coisas de forma
Para não esquecer os verdadeiros valores da vida e a buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. É importante que no dia a dia façamos uma análise e coloquemos na balança os nossos bens mais preciosos e passemos a dar-lhes o devido valor. O nome dessa historinha aqui é o bem mais precioso.